Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar com vocês. Estava saudosa desse nosso contato, desse nosso encontro. E hoje estamos aqui para bater um papinho sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, conversar um pouquinho a respeito, fazer reflexões em continuidade ao tratamento da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, que no dia de hoje, quarta-feira, é o socorro espiritual. Então eu convido a todos que nesse momento busquem um local tranquilo, calmo, com um pouquinho de privacidade se for possível, e vamos serenar, respirando profundamente, bem gostoso, ampliando o nosso ser através da respiração, elevando os nossos pensamentos e vamos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, por este momento tão gostoso. Obrigada, espiritualidade amiga, que incansável está sempre em volta de nós, nos protegendo, nos auxiliando. Agradecemos a Deus o dom da vida. Enfim, agradecemos pela oportunidade do aprendizado. Que este nosso tratamento venha nos trazer com muita paz, muita tranquilidade, os ensinamentos necessários, as informações que vão nos fortalecer para sermos bem-sucedidos nas nossas caminhadas, nos nossos desafios. Que o nosso evangelho, que a nossa conversa seja uma conversa de amor e paz. Que eu tenha boas palavras e que também a mente de todos nós seja como um campo fértil em que essas sementinhas vão cair e elas hão de frutificar em boas ações, em bons pensamentos, reformulando o nosso ser. E por isso, Senhor, agradecemos. E já em continuidade, vamos pedir ao mentor amigo que se posicione à nossa frente, com as suas mãos estendidas na nossa direção, nos envolvendo numa energia de paz, de amor, derramando sobre nós, desde o nosso coronário até os nossos pés, fluidos salutares que vão equilibrando todo o nosso ser, o nosso psicológico, o nosso mental, o nosso físico, o nosso espiritual, alinhando os nossos chakras, enfim, cuidando de nós. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Depois de tanto tempo, né? Estamos aqui conversando. Fiquei pensando muito, né? O que nós vamos falar hoje no nosso tratamento? E uma amiga querida da casa postou um videozinho no nosso grupo que após o nosso vídeo eu também vou colocar para vocês escutarem. E aí quando eu vi, eu falei assim, é sobre isso que eu vou falar hoje. E nós vamos falar de um tema que as pessoas às vezes não gostam muito de falar. Nós vamos falar de um tema que traz para nós sentimentos muito confusos, mas que é uma realidade que acontece em muitos lares, dentro da vida de muitas pessoas, que é o suicídio. Quando a gente vai estudar no Evangelho a respeito do suicídio, o Evangelho traz para nós algumas informações, né? Então ele traça ali
ele vai costurando os retalhos de várias coisas para nos trazer uma ideia geral que envolve essa palavrinha tão chatinha, essa ação tão triste que as pessoas muitas vezes buscam fazer consigo mesmas. Então, quando a gente vai estudar, a gente vai entendendo um pouco melhor todo o emaranhado de coisas que circundam este ato tão infeliz. Muito bem, vamos começar. Quando nós abraçamos a doutrina espírita, nós acreditamos, estudamos e temos a fé dentro de nós, dos nossos princípios religiosos, que o espírito é eterno. Com o final do funcionamento, o final da vida corpórea, quando o corpo físico perece, este espírito, embora o corpo tenha perecido, ele se desconecta daquele corpo físico e ele vai alçar, como dizer, né? Alçar voo para a continuidade da vida do espírito. Porque o espírito, ele é eterno, ele não acaba. Então, nós acreditamos, né? Nós espíritas acreditamos que o espírito é eterno, ele não acaba quando o corpo físico perece, e nós somos reencarnacionistas. Nós acreditamos que nós vivemos em corpos físicos apropriados para as nossas necessidades, que Deus, no seu amor profundo por nós, nos oferece para darmos continuidade ao nosso aprendizado através das reencarnações. Então, neste momento, a Cris está ocupando este corpo físico, vivendo experiência com familiares, com pessoas, tendo ensinamentos que a vida está trazendo. Quando este corpo físico perecer, o espírito vai se desconectar dele, ele vai passar pelos processos normais, que a gente sabe que existe, de decomposição, e esse espírito vai viver na pátria espiritual junto com os irmãos desencarnados, vivendo, ensinando, aprendendo, trabalhando, conquistando novos ensinamentos, também continuando o aprimoramento do espírito. Em determinado momento, dentro do planejamento que a espiritualidade superior faz, quando for apropriado, retornaremos para uma nova reencarnação, para com aquelas pessoas que devemos conviver, para aprender, para ressarcir, para uma missão juntos, voltarmos todos para uma, como assim? Vou dizer da seguinte forma, entre aspas, para um novo estágio, para um novo aprendizado. Então acreditamos isso. Espírito é eterno. Voltamos quantas vezes for necessário, sempre para aprimorar. Mas já a nossa religião, a nossa fé pensa dessa forma. E existem pessoas que têm religiões diferentes ou não têm religião nenhuma, mas também acreditam nisso tudo. Porém, há um número de pessoas, porque nós temos livre-arbítrio e podemos acreditar naquilo que quisermos. Existe ali um número de pessoas que não têm esta concepção dentro delas. Não tem esta que é para nós uma verdade tão lúcida, tão coerente. Não, eles não têm esse ensinamento dentro deles. Então existem pessoas, e eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de ouvir: morreu, acabou, né? Quando isso aqui, quando eu já escutei, né? Quando eu abotoar o paletó, findou-se tudo. Não findou. Então, o que acontece? Nós que acreditamos, todas as pessoas que acreditam que o espírito é eterno. Então, às vezes,
A vida tá complicada. Nós estamos vivendo ali situações que o desafio parece extremo, exige muito de nós. Às vezes a situação vem com um sofrimento atroz, ou em nós mesmos, ou em alguém que nós amamos muito, aí sofremos muito, ou com um filho, ou um marido, ou um irmão, ou um amigo, enfim, ou uma situação que estamos vivendo. Mas quando pensamos, o espírito é eterno, então neste momento eu estou vivendo isso, mas isso não é para sempre, porque uma hora isso vai acabar, uma hora eu vou resolver essa situação, uma hora a doença vai acabar, enfim, a situação do desconforto vai findar. E vamos supor que seja algo extremo, que você pense assim, nesta vida, essa situação não vai acabar, mas se eu me conduzir de acordo com os preceitos que o Evangelho traz para nós, de humildade, de fé, de resignação, entendendo através da nossa fé que o que vivemos vem ao nosso encontro, ou nós vamos ao encontro dessas situações em busca da nossa melhora para o nosso aprimoramento. Mesmo que isso vá nos acompanhar até a finalização desta encarnação, mas que se fizermos tudo direitinho, ao final de tudo isso, nós vamos, de novo, entre aspas, passar de ano, nós vamos ser aprovados. O que eu quero dizer? Nós conseguiremos vencer os nossos desafios, vamos fazer a nossa lição de casa. Sabemos que dias melhores, ao término desta vivência, vão vir. Então, a coisa tá braba, tá difícil, o negócio tá muito complicado. Mas eu tô ali naquele sofrimento e aí eu penso assim, Deus, amado mestre, olha para mim. Me ajuda, me fortalece. Nossa Senhora, né? Para aqueles que têm aquele apego, aquela coisinha gostosa com Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, me envolve nos teus braços, né? Aquele sentimento gostoso da mãe que nos protege, para que eu possa seguir em frente, porque eu sei que quando eu conseguir vencer isso, eu vou viver uma vida melhor, porque vou ter o merecimento. Então isso nos alimenta. A gente cresce por causa da nossa fé e a gente segue em frente, progredindo, evoluindo. Mas quando a gente pensa assim, morreu o corpo físico, acabou tudo. Eu tô vivendo essa lástima na minha vida. A vida tá ruim, eu tô sofrendo, eu tô desempregado, eu tô doente. Olha, tem coisas, às vezes, que as pessoas vêm comentar que são dramas das pessoas, que são de fato sofrimentos assim, que é um sofrimento grande, mas tem umas coisas assim que são muito complexas, que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de conviver com aquilo. E a pessoa cria em volta dela, porque ela acha que aquilo vai ser para o sempre dela, porque se o sempre termina quando o corpo físico termina, e aquela situação dela é uma situação presente demais e que vai perdurar, às vezes ela acha, se morreu, acabou, eu vou eliminar a vida do corpo físico, porque junto com o acabou do corpo físico, acaba o sofrimento também. Então as pessoas às vezes ficam tão desesperadas, porque você é um pai de família e não tem condições de prover os seus familiares, você está desempregado, não tem jeito. Você é uma pessoa que tem um vício, que você quer se livrar e você
não está conseguindo, e aquilo te traz uma série de situações extremamente dolorosas e você não tem esperança dentro de que você vai conseguir vencer aquilo. Às vezes a pessoa tem uma opção sexual que a família não vai entender e aquilo cria um drama dentro dela. Como é que eu vou fazer? O meu pai, a minha mãe, como é que... E aquilo também assume uma proporção dentro dela muito grande. Às vezes a pessoa não se gosta, às vezes a pessoa traz impregnado dentro dela as coisas que ela viveu em outras vidas de infelicidades, que traz nela aquela depressão, traz nela aquela tristeza, tudo que ela nem entende muito bem, que faz ela se sentir tão infeliz, em que ela não vê prazer nenhum em viver. Às vezes, uma desilusão amorosa, ai, a minha vida era aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, não me quer mais, então para que viver? Não aguento mais sofrer. E se eu morrer, eu também paro de sofrer. Aí o que acontece, meus irmãos? Qual não é a surpresa quando a pessoa busca esta opção tão infeliz? E quando o corpo físico perece e ela desperta já na pátria espiritual e ela vê que tudo aquilo que ela sentia quando ela ocupava o corpo físico continua exatamente igual. O sofrimento, a desesperança, o desânimo, a inconformação, a frustração, o desamor, ele continua, porque está no espírito da pessoa a sensação, e o corpo físico morreu, mas o espírito continua o mesmo. Ainda que somado àquele sofrimento que já existia na vida da pessoa, você soma o sofrimento das sequelas do ato que a pessoa teve para contra o corpo dela. Então, além de tudo aquilo que se vivia antes, que motivou a pessoa a ficar tão desesperançosa e desistir da vida, você vai somar todas as sensações do ato do suicídio e durante tantos anos ainda, em que você está ainda todo repleto daquela energia que você tem ali guardadinha na sua bateria para completar o seu ciclo, se você levasse ele até o final, até que essa energia se esgote, você vai ficar ali sofrendo aquela situação que pelo livre-arbítrio da pessoa ela optou. Então a gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos. Então, quando a gente ouve as pessoas falarem, quando a casa espírita, os mais velhos falarem, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Então, o quê? Vigia os teus pensamentos, se observe e ora para se fortalecer, ora para se conectar. Quando a gente ora, a coisa às vezes está tão complicada e a gente faz uma oração, é como a gente estendendo a mão. Jesus, pega na minha mão, eu preciso de você. E olha, gente, Jesus é 10, ele vem, ele pega na tua mão. Ele te abraça, te fortalece, te consola. Ele fala ali, sabe, no pezinho do ouvido, você é forte, você consegue, não desiste não, amanhã é outro dia. Termine a sua jornada direitinho. Para quê? Para ao final dessa jornada, desse ensinamento, desta experiência encarnatória,
você bem-sucedido naquilo que você mesmo assumiu como um compromisso para você, antes da encarnação, você possa viver, estar com as pessoas que te amam e viver uma vida mais feliz. Porque as coisas que nós vivemos aqui, as pessoas que são os nossos desafios, as situações, quando a gente está lá na pátria espiritual, antes de reencarnar, nos é mostrado, olha, você viu, você fez isso, aconteceu tal coisa, ou você não fez isso e devia ter feito. Você tá vendo essa pessoa que tá aqui do teu lado? Vocês dois fizeram tal coisa certo ou errado, você prejudicou. Aí, ó, um monte de situações que podem vir. Então, vamos resolver? Aí, quando a gente percebe as coisas que nós fizemos, nós vamos lá e falar assim, então, olha, eu quero vir com essa pessoa que me prejudicou, por exemplo, como meu filho, eu vou, através da maternidade, dar a ele toda a atenção que eu neguei a ele numa outra existência, ou eu vou ser a pessoa que vai ajudar esse homem através do casamento, ou então eu vou ser uma pessoa que vou trabalhar na ciência atrás da busca de um medicamento, porque numa outra vida eu fui negligente com relação a essa minha função. Tem tantas situações, quando a gente, para quem gosta de ler romance espírita, ali tem muitos exemplos de situações muito interessantes, né? Do que fazemos e como isso resulta nessa vida do agora. E aí nós aceitamos a incumbência. Não, eu quero melhorar, eu quero vencer, eu quero me redimir, eu quero pedir perdão, eu quero fazer por merecer que essa pessoa me perdoe, ou eu quero perdoar, vamos lá juntos, né? E aí vem o esquecimento, mas dentro de nós há a nossa fortaleza íntima. E essa fortaleza íntima fica gigantesca quando nós temos fé. E mesmo diante das dificuldades, nós seguimos em frente. Mas quando a pessoa, muitas vezes, enfraquecido por pensamentos pessimistas, entendendo que aquilo, quando ela não tem fé em nada, e parece que aquilo é uma injustiça, quando ela não entende que aquela situação que ela está vivendo, porque ela não acredita que tem vida após a morte nem na reencarnação, é como se fosse uma injustiça, se é que para essa pessoa Deus existe. Então isso aqui é uma injustiça, por que eu estou vivendo isso? Por que eu nasci miserável? Por que eu nasci com uma deficiência física? Por que eu nasci num lar em que eu não sou amado? Por que eu tenho dificuldade de aprendizado? Porque, olha, tem muita coisa. Por que eu convivo com esse meu marido que hoje eu detesto? Porque, enfim... Por que eu não nasci numa família abonada? Por que eu não pude estudar? Por que eu não sou bonito? Enfim, por que eu sou gordinha? Né? Tanta coisa que a pessoa pode pensar quando ela não entende que aquilo é consequência de opções dela e que ela está ali numa oportunidade divina e amorosa, caridosa que Deus nos oferece. Ela se revolta com a situação e ela, por desespero, por falta de fé, ela busca o fim da existência do corpo físico, aumentando severamente o sofrimento dela. Às vezes as pessoas ficam assim, eu tô vivendo isso, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mereço viver isso, tá tudo errado. O nosso orgulho, a nossa revolta conversando conosco. Nós temos que ser resignados. Como é que a gente é resignado? Essa palavra é importante, gente, resignação. É assim, tá ruim, tá sofrido, tá duro de poder viver, mas eu confio tanto em Deus que eu vou fazer de tudo para vencer isso. Eu não vou me acomodar no sofrimento, eu vou tentar vencer, mas dentro do meu coração
A minha fé é inabalável e eu entendo que há um propósito para tudo isso. Eu vou atrás da minha melhora, mas eu não vou me revoltar com Deus. Eu não vou achar que é uma injustiça. Eu não vou achar que Deus não existe porque não me convém naquele momento. Eu não vou achar que houve um equívoco. Tudo que vivemos vem de encontro à nossa necessidade. A nossa fé não pode ser de acordo com a nossa conveniência. Ganhei na loteria. Graças a Deus. Aconteceu a doença dentro do meu lar. Não é na do vizinho, é dentro do meu lar. O sofrimento bateu na minha porta. Mas como? Isso é uma injustiça. Onde é que estava Deus que não deixou isso? Não olhou para mim, não viu? E aonde está a nossa fé? Ou ela só existe na nossa conveniência, para aquilo que para nós está gostoso e confortável? Então, meus irmãos, o meu convite é para vigilância, para o estudo, para a prática do Evangelho no lar. Vamos aprender para entender e, entendendo, fortalecer o nosso interior, a nossa fé para boas ações, boas decisões tomar, para poder progredir e evoluir com fé, com humildade, com alegria, com gratidão. Nós temos que ter fé em Deus. Quando a situação de sofrimento vem bater a nossa porta, às vezes uma pessoa fanática, uma pessoa equivocada da mensagem do Evangelho pode pensar assim: bom, então, se a Cris falou no vídeo que o sofrimento é para lapidar o espírito, que é para trazer o ensinamento, então eu vou buscar aumentar o meu sofrimento ou não vou fazer nada para resolver essa situação que me traz sofrimento, porque se eu sofrer bastante, nossa, eu vou virar santo, vou ter asas. Meus queridos, a gente se lambuzar no sofrimento, aumentar o sofrimento, não fazer nada para resolver, é falta de inteligência. E a inteligência nos foi concedida no momento da nossa criação para que nós pudéssemos desenvolvê-la cada vez mais e bem usá-la em favor do nosso progresso e em favor do progresso da humanidade. Então, tudo que nós pudermos fazer para buscar melhorar as nossas situações, as soluções dos nossos problemas, dos nossos dilemas, das nossas dores, das nossas doenças morais e físicas, nós temos que fazer. E esse é um uso sensato da inteligência. A gente aumentar o sofrimento, a gente se autoflagelar, só deixa o nosso corpo físico e o nosso mental mais fragilizado, nos tornando menos aptos a sermos vencedores dentro dos desafios que naturalmente vamos ter que vencer. Então, bom senso sem fanatismo, uso da inteligência, fortalecimento da fé, vigilância, praticar a caridade, praticar o perdão, auto-perdão, perdão para o com o outro, pedir perdão quando fazemos coisas erradas, sem vergonha nenhuma. Pede perdão, reconhece o erro quem é forte. O orgulhoso, aquele que tem uma autoestima pequenininha, ele acha que pedir perdão, que pedir desculpa o diminui. Não é verdade. A gente fica grande. Então, meus queridos, vamos pensar um pouquinho a respeito desse assunto. Vamos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo lá no item que fala do suicídio. Quem quiser se aprofundar, é muito bom. E vamos viver intensamente, cada segundo, cada minuto,
integralmente em todas as experiências que a vida der para nós. Vamos vivenciar a inteligência em nosso favor e favor da humanidade, a nossa fé, aproveitando a oportunidade encarnatória do segundo que saímos do útero materno até quando Deus, na sua sabedoria divina, achar que é o momento do corpo perecer, para viver a eternidade da vida verdadeira, a real vida que é a espiritual. Mas para merecê-la, temos que viver esta aqui também, tão importante, tão maravilhosa, com gratidão e fé. Então vamos fazer as nossas vibrações, pedindo a Deus pelo nosso planeta Terra. Que o nosso amor envolva esse nosso planeta que amamos tanto. Que os nossos melhores sentimentos, desejos de paz, de saúde, de felicidade, cheguem a todos os povos que estão em guerra. Que todos os governantes possam ter ouvidos para ouvir os mentores queridos que vão ali falar no seu ouvido, dando sugestões para a paz, para o amor, para a fraternidade. Que eles possam ser responsáveis de uma maneira muito amorosa por todo aquele ser que estiver sob a sua proteção. Vamos pedir pela natureza, pelos animaizinhos. Vamos pedir pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e os nossos governantes, que nós sejamos amparados por todos aqueles que estão nos leitos de hospital, por todos aqueles que servem aos que estão no leito de hospital, pelos médicos, pelos cientistas, pelos pesquisadores, pelos pais de família. Vamos fazer uma vibração muito especial. Cada um de nós vai pensar nos seus jovens dentro do seu lar e na juventude de uma forma geral. Protegendo e amparando esses nossos queridos irmãos que estão ali, no início da sua caminhada dentro desta existência, que eles tenham proteção, que a cabeça seja firme e forte, que eles possam entender o propósito da vida e qual o seu propósito dentro de tudo isso. Vibremos pelos nossos lares, que o nosso lar seja um lar de amor, de respeito, de fraternidade, de tolerância, de docilidade, muita doçura nos tratamentos. Que nós possamos nos amar verdadeiramente, nos ajudar. E, Senhor, nós pedimos humildemente por nós mesmos, para que nós tenhamos a força que, através do entendimento do Evangelho de Jesus, nós fiquemos fortes para poder vivenciar o exemplo do Cristo nas nossas ações, nas nossas atitudes, aproveitando a beleza da vida, essa oportunidade maravilhosa. Agradecemos, Senhor, por este nosso encontro. E eu peço que a paz do Cristo habite o coração de todos vocês. Muita paz, muita felicidade, mas que se a coisa não for tão boa, não caminhar, muito discernimento para bem resolver tudo o que vier. Porque, meus queridos, nós somos fortes, somos capazes, filhos de Deus, amados. E que essa certeza alimente a todos vocês e a mim também. Muita paz a todos.